A árvore, ele praticamente ele tem o contaminante que ele quiser, que são os simbiontes, são os organismos que convivem com ele. Então, logicamente, quando ele chega no oco de uma árvore, vou morar aqui. Então, ele come o lugar, né, para fazer a casa dele, ele já começa a ganhar, porque ele come e fica lá dentro. Nesse ambiente que eu falei para você que ele é isotérmico. A madeira é isotérmica, né? É o isopor do cupim e a madeira. Aí, lá dentro, o que ele faz? Sendo um ambiente quente e úmido, é muito propício para a microvida, mas como não há contaminação, ele põe a contaminação dele, que é vantagem para ele. Para ele não é um contaminante, ele tem a populaçãozinha de fungo que ele usa lá dentro. Quando o cupim, por exemplo, sai lá de fora e vê esse móvel, ele quer comer esse móvel, ele vem de lá com um barrinho na boca, coloca na madeira, a madeira vai chupar a água daquele barrinho e naturalmente vai pegar o fungo do ar, que vai começar a fazer a digestão daquela celulose daquela madeira. Mas não pega MDF. É lógico que pega. Não pega peroba, pega. Pega o que ele quiser. Pega o que ele quiser. Até outro dia eu fui na catedral lá, fiquei, né, tem ali, é muito bonita a catedral. Tem, como é que chama a madeira lá da Bahia? O jacarandá, né? Come também, mas com certeza, porque ele vai molhando, come. E amolece, naturalmente amolece. Então, a estrutura interna de um ninho de cupim é ideal para ser contaminada. Você entendeu? É uma estratégia nossa. Eles são estrategistas, a gente tem que ser estrategista também. Em vez de colocar um inseticida lá que mata por fumaça ou mata por toxicidade, não, você só coloca um fungo que tem uma propriedade de ser entomopatogênico. Entomo, inseto, pato de doença, genia que gera doença em inseto. Mas mata o cupim ou ele leva para a parrinha? O fungo é interessante, porque o fungo ele sobrevive na natureza e tem algumas estruturas de sobrevivência. Uma que ele tem um esporo de resistência. Ele pode aguentar muito tempo se não achar uma temperatura constante, boa para ele poder se reproduzir. Outro ponto da característica do fungo, ele tem umas hifas, que são estruturas bem pequenininhas, são as mudinhas de fungo. Quando você coloca o fungo lá dentro, enche de hifa o local. Então o corpinho do cupim fica cheio de hifa, entendeu? E ele vai circulando, vai andando um esbarrando no outro, aquela hifa vai passando e contamina a colônia inteira. É uma contaminação, é uma guerra biológica. E para a árvore não faz nada, porque não é fitopatogênico, é entomo. Entomo é inseto, fito é planta. Entendeu? Milton, uma coisa que eu queria perguntar, eu até te perguntei uma vez, eu quero que você deixe bem ciente aqui, se é isso mesmo. O nosso país, por ser um país que tem a maior floresta do mundo, né, que é a floresta amazônica, e tantas outras que a gente tem por aí, a gente tem que se preocupar com esse cupim nas nossas florestas ou é só urbano mesmo? Esse cupim sobrevive nessa floresta? Não, olha que interessante que é interessante. Vamos pegar um tipo de floresta que não seja igual à floresta da Amazônia. Tem lá no Alasca, que é bem diferente, né? A Amazônia é equatorial, clima quente, úmido. O Alasca é seco e frio. Existem as coníferas, que são os pinheiros de lá, do Alasca. Uma certa época, tem-se milhões de pinheiros. Tem 4 ou 5 espécies de árvore, sendo que uma é o pinheiro. A biodiversidade é muito baixa. Ele pegou lá uma praga, um tipo de broca, dizimou acho que 3 ou 4 milhões de árvores lá, a broca. Por quê? Porque não tem biodiversidade. O que determina a segurança de uma floresta é a biodiversidade. A floresta amazônica é o maior polo mundial de biodiversidade, então não tem como o cupim entrar lá. Entra o soldadinho valente lá, vem tamanduá, jaguatirica, vem fungo, vem, entendeu? Sapo, vem todo mundo, não aguenta, ele está fora. Ele gosta do ambiente urbano. Gosta do ambiente urbano porque ele não tem concorrência. Ele anda debaixo do asfaltão, entra por baixo da árvore, uma árvore aqui, outra lá, um monte de casa, com um monte de madeira, um monte de rodapé, bastante infiltração infiltrações nas casas, né? O ambiente urbano, senhores, é muito melhor para o cupim do que para a gente. E não tem violência, porque não tem tamanduá para comer ele, não tem nada, fica lá, né? E eles brigam com as formigas. Eles brigam tanto com as formigas que os parceiros deles são algumas formigas. Então, é muito bem estruturado. Se a gente perceber, fala assim, é aquilo que eu estou falando, ele está num movimento proativo, ele está indo para frente. Eles estão indo para frente. Então, é aí que a gente precisa bloquear. Como é que a gente bloqueia? Prestando atenção nas árvores, que são os reservatórios naturais. Toda a colônia geralmente passa por uma árvore. Na hora que não tiver árvore, ele vai para o caixão perdido das construções. Os lugares ocos, úmidos, que não tem ventilação. Acha muito em caixão perdido, né?
Os arquitetos que gostam de pôr um monte de detalhinho no prédio, assim, aqueles caixões para eles adoram entrar lá dentro. Mas, se a gente tiver mais árvore, mais chance de atrair eles para as árvores e cuidar das árvores. É isso. Legal. Alguém gostaria de fazer? Salomão? Tem o microfone ali, Salomão. Acho que é importante. Precisa ele ali para filmar, não? Ele é do meio ambiente, né? Meu nome é José Salomão Fernandes, conhecido mais por Salomão, diretor aposentado da Unicamp, advogado, contabilista, ex-diretor da Coab e envolvido com uma série de coisas, inclusive com o meio ambiente, proteção aos animais, há mais de 50 anos. Eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao vereador Rossini, aos demais componentes da mesa e o palestrante, porque realmente é um assunto importantíssimo, esse que ninguém, por enquanto, tem noção do que está acontecendo. E uma pergunta que eu queria fazer a questão dos cupins, a colônia de cupins é uma coisa fantástica, né? Fantástico. Porque ele consegue uma coisa que nem a serra elétrica às vezes consegue fazer, eles conseguem, né? E também, quando eles fazem essa cavidade na árvore para formar a colônia, para a vivência da colônia, logicamente que eles têm que ter uma condição de sobrevivência lá dentro, né? E eles, uma coisa que eu tenho curiosidade, é saber se eles têm uma ação mais ou menos como o cupim de terra, o cupim do pasto, né? Eles levam a terra para dentro, fazem as acomodações, né? E como é que eles fazem a procriação lá dentro, como é que vive a rainha, tudo isso foi estudado. E, por exemplo, eles têm que ter ar para sobreviver, não tem, né? É esse tipo de coisa que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Tá bom. O estudo dos cupins existe aqui, ó, depois como o senhor é uma pessoa que tem essa vontade científica de aprender, existe na Unesp de Rio Claro o Centro de Estudos de Insetos Sociais. Aí eu posso passar para você até o e-mail dos pesquisadores e começar a conversar lá. Eles são assim, muita coisa o pessoal ainda não sabe muito bem. Por exemplo, se matar a rainha acabava. Hoje já descobriram que eles fazem outra rainha, tá? Então, é interessante isso, porque uma rainha dura 20 anos, um operário pode durar 3, 4, 5, 6 meses no máximo, né? Então, eles têm 6 meses para tentar fazer uma outra rainha. Como é que eles fazem? Que tipo de mutação eles conseguem? Eles fazem justamente isso. É interessante, porque eles são fotofóbicos, né? Eles têm fobia de luz, não gostam de luz. Mas, quando vão namorar, eles vão no pôr do sol da primavera, né? Aí voam em direção à luz. Mas, até é romântico isso, mas durante a vida deles não gostam de luz. Então, eles carregam, sim, por ser um cupim subterrâneo, eles carregam o tipo de uma argila com eles, o barrinho com eles. Então, se eu quero ir daqui naquele aporte e sou um cupim e não dá para ir por baixo, eu vou fazendo um túnel e vou indo por baixo, do túnel que eu faço. Então, eles carregam essa estrutura, que é uma estrutura chamada de estrutura cartonada, que eles acabam fazendo. E uma característica interessante é que, mesmo no oco da árvore sendo fechado, o sistema de ventilação deles é perfeito. Porque eles conseguem manter, além da temperatura através da ventilação, eles conseguem manter a umidade também. Então, é como se fosse um monte de portinha, um monte de túnel, que ninguém sabe muito bem onde começa e onde termina, né? Todo interligado com o sistema de abrir e fechar conforme a disponibilidade de corrente de ar. Outra característica que eles fazem também, eles percebem muito a direção do sol, aonde esquenta, onde esfria. Na Austrália tem alguns cupinzeiros que têm até uma forma interessante, porque tem áreas que eles querem pegar mais sol, tem áreas que eles querem pegar mais vento, então eles vão moldando o montículo, né, cupim externo, daquela maneira. Então, a biologia deles é bastante complexa. A rainha, quando ela é uma princesa, encontra com o príncipe, né, e os dois formam um casal real e entram na Terra, elas vão constituir ali uma câmara nupcial. A rainha não anda, não consegue andar, não consegue assim, se locomover, ela rasteja.
Pega aqui, Josué, passa, vê esse pessoal, mostra para ele aqui, quem quiser ver. Aqui tem o aleluia e tem o cupinzinho. Você vai perceber a parte da frente do cupim, da rainha, é igual ao cupim, mas o abdômen é muito dilatado. Então ela é muito grande, não tem como ela andar. No entanto, é comestível. Dizem que tem gosto de nozes. Então, quando o índio acha lá o cupinzeiro, é uma briga para ver quem fica com a rainha, né? Quem vai levar a rainha. Mas ela, olha como é a natureza, né? Que coisa interessante, às vezes eu fico estudando isso. Quando ela é aleluia, ela fica livre, voando livre no céu, né? Por alguns minutos, vamos dizer assim, que ela se torna aleluia. Alguns minutos ela é livre, mas depois ela entra na terra, fica rastejante anos, 20 anos, né? Tem uma parte que eu não falo, porque o Josué fica meio esperto comigo, que tem uma parte ligada com a espiritualidade, porque é como se fosse o espírito livre e o encarnado, né? O espírito livre e o encarnado. Dá para se fazer essa analogia também. Então, é dessa maneira. E a biologia é bastante complexa, a gente pode disponibilizar uma literatura para você. Agora, são comedores de celulose, eles precisam comer celulose de qualquer maneira. Então, a celulose vai encontrar no papel qualquer tipo de madeira, seja árvore, seja de construção, andaime. Os prédios que fazem aquela estrutura de madeira e depois concreto em cima, com o tempo não tira a estrutura de madeira, eles vão lá comer. É assim que funciona. Legal. Tá bom? Gente, até às 16 horas não vamos precisar desocupar aqui o plenário. Eu pergunto se tem mais alguém que queria fazer algum comentário. Pergunta. Ali, ó, Kaise e também lá em cima. É só falar o nome e a pergunta, por favor. Oi, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o vereador Rossini, parabenizar por mais essa iniciativa, o palestrante. A minha pergunta é a seguinte, no caso de, por exemplo, eu detectando um foco de cupins, a quem eu recorro, como eu recorro, e se isso tem um custo, primeiro. E, do lado oposto, se esse combate ao cupim, se foi feito um estudo, em se erradicando os cupins. Então, vamos conseguir eliminar todos. Como isso vai interferir na cadeia, em que tipo de cadeia, se já existe algum estudo a respeito, ou se ele faz parte de um contexto de um outro predador natural? Tá bom. Bom, vamos lá. Esse cupim é exótico, ele não é da nossa fauna. Então, ele se adaptou tremendamente, principalmente no ambiente urbano. O que acontece dentro desse universo urbano, que é um universo um pouco diferente do universo natural, há várias como se pode dizer, vários coeficientes que se alteram durante um período. Existem dois pontos aí. Existe o patrimônio público e o patrimônio natural, né? Quer dizer, existe o patrimônio público natural e existe o patrimônio privado. Então, são duas questões aí. A árvore é a árvore. A árvore é a mesma no patrimônio público e é a mesma no patrimônio natural. Como ele gosta de árvore, é importante a gente perceber aonde tem árvore, né? Em que lugar que estão as árvores. Se estiver dentro da casa, você está fora da casa, está na rua. A gente encontra no universo urbano mais árvores nos parques e na rua. Mas também é de todo mundo e não é de ninguém, vamos dizer assim, né? Mas é de todo mundo. Então, o projeto ele tem que sobreviver trabalhando nas árvores. Esse é o foco da gente, porque o foco do problema é o cupim que gosta de árvore. Quando a pessoa, por exemplo, acha o cupim na casa dela, dificilmente vai poder fazer um serviço gratuito na casa dela. Mas para a gente não interessa muito mais esse trabalho dentro das casas, porque é importante saber se essa casa está em uma área de infestação ou em uma área de pressão de infestação. Em uma área de pressão de infestação, a demanda do cupim está praticamente ganha. A gente vai ter que trabalhar rápido nas árvores. E onde não tiver árvore, a gente acha nas iscas. Eu estudei os cupins nas árvores porque até esperar alguém do executivo, da prefeitura, deixar a gente pôr a isca, eu falei, então, em vez de pôr a isca, como é que eu vou fazer? Não, vou usar a árvore como isca. Aí comecei a olhar tudo quanto era árvore, daí comecei a achar cupim pra caramba. Basicamente foi isso. Foi ruim, mas foi bom, né? Porque a gente descobriu uma realidade que realmente era necessária. Então, como é que a gente faz? A melhor maneira de trabalhar isso, e a comunidade é interessante, que seja por via paróquia ou via amigos de bairro,
solicite para o programa Salvando Árvores a colocação de iscas. Logicamente, a gente vai mensurar, vai ver qual área que a gente vai colocar, quantas iscas vão ser colocadas, qual o custo disso, como que isso vai ser pago, né, porque tem a parte socioambiental também, mas provavelmente nós vamos trabalhar com termo de adesão, com parcerias com empresas para poder desenvolver em cima disso. Tanto é que é uma ONG, né, ou seja, uma OCIP, de interesse público, né, e com mais de 2 anos, uma instituição séria que vai administrar todo esse capital. Então, o importante disso é, através do monitoramento das árvores e através do monitoramento das iscas, você perceber se a área em si, o bairro, está numa área protegida ou não. Quanto mais isca a gente colocar, quanto mais dados a gente tiver daquela área, vai permitir, num espaço de tempo de curto, médio e longo prazo, desenvolver um programa de área controlada, entendeu? A área tem que ser controlada. Consequentemente, a infestação interna, com o tempo, acaba diminuindo. A gente pode até indicar algumas empresas parceiras que trabalham nessa linha, que doam dados para a gente. As empresas de controle de pragas mais sérias, elas têm interesse em ter esse conhecimento de área infestada. Mas, quando você tiver uma área controlada, aí o metro quadrado sobe, tá certo? Mas a estrutura de trabalho básico desse cupim, nós temos que ir atrás das árvores. A maioria das árvores estão na área pública. Agora, a gente tem que achar a área pública que ainda tenha árvore e que esteja no momento de pressão de infestação. Esse é o foco da gente descobrir. É aí que a gente tem que fazer. Mas, basicamente, o projeto vai ser tocado inicialmente por termo de adesão. Ou a pessoa compra isso e coloca em casa e avisa, ou a pessoa participa de um programa de monitoramento de área pública. Perfeito. Tá bom? Maurício. Tem que desocupar, né? Tem 8 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de estar... Estou muito feliz, Rossini, que representa o Legislativo aqui, o empresário Bacelar Ramos, da PH6 Cosméticos, que tem apoiado um cientista. Sinto feliz por estar vendo a união, e é disso que nossa cidade está precisando. Sou presidente aqui da Sociedade Amiga do Jardim Proença e bairros adjacentes, e veio em boa hora para se falar de cupim. Nossa área está precisando muito. E eu gostaria de, já nesse momento, estar pedindo que vocês, saber como que a gente pode também estar participando, nossa comunidade, junto com vocês, e já pedindo, solicitando para a nossa região, para que se implante esse projeto. Porque eu ando muito. Eu tenho visto muitas árvores na nossa região caindo. Inclusive, perto da minha casa, aqui no Jardim Proença, temos o Bosque São José, que é aqui praticamente ao lado, tem caído muitas árvores, e são por cupins. Então, eu agradeço essa preocupação da Câmara Municipal de Campinas, do empresário e do cientista junto. Então, queria saber como nós já podemos estar entrando e participando desse projeto e já pedindo urgentemente essa ação na nonossa região, porque a nossa região também aqui compreende a Câmara Municipal de Campinas, que, infelizmente, já tem algumas árvores aqui também muito infestadas de cupins. Eu agradeço essa oportunidade de vocês. Obrigado, Maurício. Vamos lá? Você vê como é que são as coisas, né? Às vezes não é um monte de gente, é a qualidade das pessoas.